Me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 59, do versículo 1 em diante. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória. Pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Veja, nação brasileira, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouve, pois as suas mãos, povo brasileiro, estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia com justiça, ninguém defende com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e mentem, concebem maldade e geram iniquidade. Tudo o que planejam é maldade, e o que põem em prática é mal. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruínas e destruição marcam seus caminhos, povo brasileiro. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Vocês as transformaram em caminhos tortuosos. Quem anda por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, Brasil, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Andamos como cegos, tateando. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos e gememos, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante do Senhor. E os nossos pecados testemunham contra nós. Nossas transgressões estão sempre conosco e sabemos quais são os nossos pecados e nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo,
fomentar a opressão e a revolta, proferir mentiras planejadas em nossos corações. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância. Pois não se acha verdade em parte alguma no Brasil, e quem evita o mal é vítima de ataque. Olhou o Senhor para o Brasil e indignou-se com a falta de justiça. Admirou-se porque ninguém intercede. Então seu próprio braço trará-nos livramento. Ele se apoia em sua própria justiça. O Senhor usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa, conforme o que fizeram, povo brasileiro, nação brasileira. O Senhor lhes retribuirá. Aos inimigos de Deus, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição, ou seja, a cada um individualmente. Temerão o nome do Senhor e a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá ao seu povo, à igreja, e aos que no Brasil se arrependerem de seus pecados, declara o Senhor. Esta é a minha parte, a minha aliança com vocês, diz o Senhor. O meu espírito estará em vocês, e as minhas palavras porei em sua boca. Não se afastarão dela, nem da boca de seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Agora, capítulo 60, do versículo 1 em diante. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você. E a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu trarei a você ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu trarei a você bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Igreja do Senhor, levante e brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhem à sua volta, escuridão e densas trevas cobrem a terra e todas as nações com seus povos. Mas sobre nós, noiva de Cristo, raia o Senhor e se vê a sua glória. Todos se reunirão e virão à igreja do Senhor. E quando você ouvir, ficará radiante, se encherá de alegria.
Muitos e muitos povos virão e se ajuntarão a você, igreja do Senhor, povo do Senhor. Virão proclamando o louvor do Senhor. O Senhor adornará seu glorioso templo. Nação brasileira, em breve estrangeiros reconstruirão seus muros e seus reis a servirão. Com ira o Senhor a feriu, mas com amor mostrará você compaixão. Igreja do Senhor, suas portas permanecerão abertas em tempos de trevas e em tempos bons. Dia e noite jamais serão fechadas, pois a nação e o reino que não a servirem perecerão. Serão totalmente exterminados, e o Senhor glorificará o local em que pisam seus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam, igreja do Senhor, se curvarão aos seus pés e reconhecerão que você pertence ao Senhor. A chamarão cidade do Senhor, igreja do Santo de Israel. E você também, nação brasileira, será chamada nação do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você será sustentada por nobres. Então, nação brasileira, você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Seus muros serão a salvação e suas portas louvor. O Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. Seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo, Brasil, será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu sou o Senhor. Agora, capítulo 61, do versículo 1 em diante. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O Senhor enviará o seu Espírito sobre nós, nação brasileira, e nos ungirá para levarmos boas notícias aos pobres, para cuidar dos de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos cegos e prisioneiros, para proclamarmos o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram, no Brasil, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Nação brasileira, seremos chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Nossas ruínas serão reconstruídas e os escombros restaurados. As cidades arruinadas serão renovadas. Gente de fora se unirá a nós e trabalhará conosco. Seremos chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. No lugar da vergonha que sofreremos, receberemos porção dupla, e em vez de humilhação, o Senhor se regozijará em nós. Teremos alegria eterna.
porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com vocês, nação brasileira, farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e os povos. Todos que os virem reconhecerão que são um povo abençoado pelo Senhor. Será grande nosso prazer no Senhor, que nossa alma se regozije no nosso Deus, pois ele irá nos vestir com as vestes da salvação e porá sobre nós o manto da justiça. Como semente que germina e brota em terra boa, o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Agora, capítulo 62, do versículo 1 em diante. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refizibá, e a sua terra Beulá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão, e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas, delas beberão, nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra. Digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Por amor do meu povo, da minha igreja, eu não sossegarei, não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão sua justiça, e todos os governantes, líderes e autoridades verão a sua glória. Nação brasileira, você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor lhe dará. Você será uma coroa esplêndida, real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, nação brasileira, será chamada Refzibá, que significa: o meu prazer está nela. E a sua terra, Beulá, isto é, casada, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Coloquei sentinelas em seus muros, ó nação brasileira, e povo meu. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam ao Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça sua igreja e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurará que nunca mais dará seu trigo como alimento para os seus inimigos, e que nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo, pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão, e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas, dela beberão nos pátios do santuário do Senhor. Vejam, o seu Salvador vem. Vejam, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Vocês serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você, nação brasileira, será chamada procurada, cidade não abandonada. Até o próximo vídeo. Tchau!